Iniciando agora mais uma edição do programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente um tema da atualidade analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. Olá, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. Nós estamos iniciando mais um programa que é transmitido aqui diretamente dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você que está nos assistindo aí, muito obrigado por estar conosco, por ter optado em ficar aqui no nosso link. Comunique aí, avise os seus amigos, compartilhe o link com o pessoal da rede social, certamente tem sempre alguém precisando ouvir alguma coisa sobre o Espiritismo. Nós estamos iniciando esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Você participa, liga para a gente aqui, 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se está dentro do Brasil, mas fora da Grande São Paulo, DDD 11. Pode também fazer o post, fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta aí no chat do YouTube ou também do Facebook. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Lembro você que este programa será reprisado às 18 horas de hoje na Web Rádio, www.webradio.osemeador.org. É uma manhã muito bonita de sábado, nós estamos aqui com a equipe Apóstolos, uma equipe grande que trabalhando para esse programa chegar até você aí, o Acácio, o Anderson, a Clarissa, o Danilo, o Fernando, o Flávio, o Hélio, o Eros, a Juliene, o Marinho, a Patrícia, a Paula, a Suzete, o Valdecir, todos fazendo esse programa chegar até você. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Eduardo Miyashiro, que é atuante tarefeiro da Aliança Espírita Evangélica de São Paulo e também do Centro Espírita Caminho da Redenção e também do Centro Espírita Renovar, também de São Paulo. Eduardo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova, é um prazer recebê-lo. Muito bom dia para todos que estão acompanhando o programa. Para mim é uma alegria espiritual estar com tantos companheiros para conversarmos um pouco. Para nós a alegria maior, viu, Edu? Até porque o tema de hoje é um tema que convida a gente a refletir um pouquinho sobre nós mesmos, né? Autoaceitação. Esse é o nosso tema de hoje, autoaceitação. E a gente começa perguntando para o Edu a respeito das razões, né, que podem acontecer algumas coisas. Porque, Edu, é muito comum a gente ver pessoas que estão aí com um sentimento de inferioridade. A gente costuma dizer assim, essa pessoa está em down, está em baixo astral, né? Esse sentimento de inferioridade, por que razões acontece essa situação com as pessoas? Olha, eu acho que as razões são tão numerosas quanto as pessoas que existem, né? Mas, em primeiro lugar, eu acho que nós podemos imaginar todo ser vivo procura sobreviver, todo ser inteligente procura compreender o mundo em que vive. E todo ser espiritual procura algo que está além de si próprio, que é o sentido inerente que temos de Deus. Isso é um propósito da criação. O Criador nos colocou esse sentido para buscá-lo, né? Esse reencontro, e isso motiva o ser. Então todas essas motivações, elas às vezes se conflitam, porque nós somos seres imperfeitos, né? Nós estamos num processo de evolução, que é uma transformação na busca desse nível superior, que é o propósito que o Criador nos deu. Mas nesse processo nós temos que aprender muita coisa. E esse aprendizado, para todo ser vivo, é a sobrevivência, para todo ser inteligente é a compreensão, para todo ser espiritual é a integração no todo. Então, e às vezes essas coisas se conflitam. Então, nós ainda não sabemos como conciliar tudo, né? Eu preciso defender os meus interesses de estar vivo, que é inerente ao instinto de sobrevivência. Porém, é preciso
me dedicar ao outro e às vezes preciso renunciar um pouco do meu conforto, da minha comodidade. Então começa a haver um conflito e a sabedoria que a gente vai conquistando é saber lidar com esses conflitos. Às vezes, isso entra em choque e a gente não consegue lidar com isso. É por isso que a gente erra e acerta. Na sabedoria divina, o erro e o acerto, eles são avaliados pelas próprias leis divinas. E é o processo que a gente conhece como lei de ação e reação. A gente experimenta o resultado das nossas ações. Agora, nesse processo todo, que, claro, é um dos itens mais destacados na doutrina espírita, né, a gente comete o segundo engano. Né? Quando recebe uma reação desagradável, a gente começa a procurar culpados em tudo quanto é lugar. Né? Será porque está chovendo? Será porque o outro olhou para mim com cara feia e tal? E às vezes, né, em geral, na grande quantidade de ocasiões, os problemas do sofrimento, eles estão no mundo interno. Então é o último lugar que a gente procura. Aí, o primeiro desafio é a gente inverter essa tendência e procurar primeiro as causas em nós mesmos. Isso faz com que a gente, quando a gente vai olhar para dentro da gente mesmo, a gente se conheça, né? E quando a gente se conhece, se a gente pudesse separar a expectativa de realidade, a gente olharia para dentro da gente mesmo e dizer, puxa vida, então é porque eu sou assim e não sou assado. É porque eu consigo fazer isso, mas ainda não consigo fazer aquilo. Então eu vou me esforçar para fazer aquilo. Esse seria, digamos assim, o mais equilibrado. Porém, como eu falei, expectativa e realidade são um pouco diferentes. E aí a gente fala, puxa vida, eu tenho certeza que eu sou assim. Por que eu sou assado? Por que é diferente? E começa a sofrer, né? A gente começa a sofrer porque primeiro se decepciona com a gente mesmo. E é difícil de reconhecer que isso é simplesmente uma questão de estado. A gente começa a sofrer porque essa expectativa não se verifica. E é difícil de aceitar. Puxa vida, isso implica em eu me desvalorizar. Não é verdade. Na realidade, seria achar o valor correto. Mas comparado com aquilo que eu penso de mim mesmo, parece que é uma desvalorização. E aí, puxa vida, eu não quero olhar para isso. Aí eu me recuso a olhar para dentro do mundo interior. Ficar distante disso. Né? E aí começo a dizer, puxa vida, está tudo errado. Então dá a impressão que isso ou é injusto. Aí alguns de nós reagimos no processo de não aceitação para agressão e outros de nós agimos no processo de não aceitação para fuga, porque são mecanismos do ser vivo. Tá? O ser vivo, no processo de sobrevivência, ou ele ataca ou ele foge, né? É só ver um tigre, um leão, assim vai mesmo. mexer com uma gata que tem um monte de gatinha lá, né? Então, a gente percebe que os instintos são muito fortes. E esse processo de ou atacar, que é o caso da pessoa que fica agressiva toda hora, a pessoa deu bom dia, falou, dá uma bordoada só porque deu um bom dia. E outros que fogem. Não quero ver isso aqui porque isso é muito desagradável. Então eu vou fugir do meu eu. Tá? E isso, claro, vai gerando um processo cíclico de infelicidade. E essa infelicidade acarreta esse processo de desamor a si mesmo. Tá? Qualquer coisa que faz com que eu me lembre que eu preciso olhar para mim mesmo, eu olho lá, eu vejo tudo amargo, tudo escuro, tudo ruim. Quer dizer, claro, é fácil falar assim quando a gente está falando tranquilamente, mas viver o processo é sofrido, é dolorido. E então, dificilmente nós sozinhos, por nossa própria conta, vamos sair desse círculo vicioso, né? E a gente, então, precisa de ajuda. É nesse sentido que lembrar que nós somos seres espirituais criados por um Criador nos lembra da fraternidade. Falando, poxa vida, claro. eu preciso pedir ajuda. Ou então, se eu sentir que alguém está num processo desse, eu preciso ajudar. E como nós estamos num mundo onde a indiferença entre uns e outros campeia,
Então esses recursos de ajuda, eles começam a escassear e todo mundo começa a ficar mal, né? Nós vemos uma sociedade adoecida, Doente. todo esse processo, né? Muito bem, se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, transmitindo aqui de Santo André, em São Paulo, nos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador. Estamos falando sobre autoaceitação. E está com a gente hoje aqui o Eduardo Miyashiro. Diga pra gente, dá a sua opinião, conversa conosco aqui através do chat, faz a sua pergunta, esclarece a sua dúvida. Se você está na Grande São Paulo, digita o DDD, você pode ligar direto 997-666-555. Se está fora da Grande São Paulo, DDD 11. Fora do Brasil, prefixo internacional 55. Estamos aguardando o seu contato. Hélio Delanossi, bom dia, é um prazer estar com você aqui. Bom dia a todos e a todas. Hélio, eu queria pegar uma fala do Eduardo que eu achei muito providencial, essa questão do sofrimento ser originário até em nós mesmos, né? Pela forma como a pessoa fica buscando. E o espírito, uma vez desencarnado, o corpo não está mais aqui, o espírito chega no plano espiritual. Ele continua a busca da autoaceitação, a busca de si mesmo? Eu acho que essa chegada, né, do outro lado, essa chegada é que é crucial, porque quando você chega com uma visão holística já, né, do processo. Aquela visão que você tinha aqui na matéria, que era uma visão assim, travada, vamos dizer assim, pelo corpo físico, né, pelas circunstâncias em que você estava, ela desaparece, porque lá você tem uma visão holística, então você tem uma noção, na maioria das vezes, em alguns casos não, né, mas na maioria das vezes tem uma noção exata do que era esperado, que você tinha que ter feito, qual teria sido o seu objetivo das suas encarnações, dessa última principalmente, que impacta mais, né? E você não fez, e você não atingiu, por qualquer motivo, né? Então essa visão holística, né? Essa consciência do passado, do presente e do que o futuro, do que será o futuro, em função das semeaduras que foram feitas, realmente causa uma aflição muito grande no espírito, né? Ele fica aflito, geralmente ele fica aflito. Porque lá no plano espiritual ele tem a visão do todo, ele tem uma visão do todo, ele tem uma visão ali. Não são todos que têm, mas a maioria tem essa visão do todo, e ele fica pensando, puxa vida, por que eu não fiz, né? Por que eu deixei isso para lá? Por que eu me importei com coisas que não tinham importância, sabe? E deixei de me importar com coisa que tinha importância para o futuro. Principalmente mesmo porque tem muitos espíritos que chegam lá e que tiveram a última encarnação viver a última encarnação, até achando que não tinha vida futura. Achando até que que tudo já acabava com a morte, né? Bom, quando eu morrer, acabou. Os casos dos suicidas, por exemplo, as pessoas que suicidam, né? Vão me matar porque assim vai acabar meus problemas, né? E aí, de repente, vi que o problema aumentou. Então, geralmente, a maioria dos casos é de aflição. E, obviamente, que existem casos de pessoas que chegam lá muito bem, né? Chegam lá muito bem. Mas eu acredito que a grande maioria chega lá muito aflito. Muito bem. Vamos colocar uma pergunta para você responder aí. Vai aparecer aí na sua transmissão a seguinte enquete. Para você, autoaceitar-se significa o quê? 3 alternativas. A. Perdoar-se pelos próprios erros. B. Aceitar as suas limitações. E C. Buscar a reforma íntima. Responde pra gente aí o que é para você se autoaceitar. É perdoar-se? É aceitar as limitações ou buscar a reforma íntima? Daqui a pouco a gente vai divulgar aí. A hora que aparecer na sua tela, responde e depois no final do programa a gente dá o resultado. Eduardo Miyashiro, nosso companheiro que está com a gente aqui hoje, falando sobre esse tema tão importante que é a reforma íntima. Edu, muitas vezes a gente escuta aquela frase fantástica que é conhece-te a ti mesmo, né? E os centros espíritas falam muito isso, né? Nós trabalhamos isso nas casas espíritas com uma intensidade muito forte, até porque estamos buscando, de fato, uma modificação nas pessoas, etc. Que elas se conheçam. Como é que isso pode auxiliar essa busca, esse conhece a ti mesmo? De que maneira isso pode auxiliar-nos na busca de aceitarmos quem nós somos? Olha, conhece-te a ti mesmo é uma frase muito antiga. Alguns dizem que havia mais de 100 aforismos escritos numa pedra no oráculo de Delfos,
atribuídos aos famosos 7 sábios da Grécia. E essa era uma delas. E, portanto, você calcula aí, no mínimo, 2.300 anos a contar de hoje. E eu acho que é interessante, eu costumo fazer uma brincadeira mental aqui, né? Aham. Eu me coloco no lugar do codificador, do Allan Kardec, formulando as perguntas do Livro dos Espíritos. E aí ele fez a pergunta 919, que é a busca da compreensão do homem pelo próprio homem para a sua felicidade. E os espíritos responderam daquele jeito muito sintético, né, que contém a sabedoria. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, essa pergunta 919 no Livro dos Espíritos tem uma pergunta A, né, tem uma letra A, né, onde Allan Kardec faz estica o assunto. Aham. Eu fico pensando assim, acho que o Allan Kardec, ele deve... Bom, mas ele está me falando um negócio que tem 2.300 anos de idade. Faz Na tempo, faz época tempo. dele, vai 2100, vai Como é que ele foi 160 buscar um anos negócio atrás. desse, né? Exato, né? Fala, pô, que resposta? Essa é uma resposta que todo mundo já sabe há mais de 2.000 anos. Então, Allan Kardec, com toda a educação, né, ele coloca lá assim, ó, sabemos toda Ele a instigando, profundidade né? desta máxima, porém, parece-nos que a dificuldade reside justamente em aplicá-la. Né? Então, eu acho que o Kardec devia estar pensando, esses espíritos estão querendo... Vamos ver o que eles falam Vamos ver agora. até onde eles Vamos ver o que vão. eles falam. Bom, brincadeiras à Claro, parte, né? lógico, Claro, né, o codificador era muito sábio, porque ele sabia, ele não estava colocando, ele estava colocando ali o desafio do ser humano. Claro. Então, eu estou fazendo essa brincadeira para demonstrar como o codificador era perspicaz e sensível em relação à dificuldade que o ser humano na Terra tem de aplicar isso. Aham. E aí eu acho que assim, aquela legião do Espírito Verdade, quem de vocês aí quer responder essa? Né? Essa tá difícil. Quem É, quer pegar aí? aí Santo Agostinho senta na cadeira lá e responde 919A. Então, só que ele não responde com uma resposta pronta. Ele responde com um testemunho pessoal. Que eu acho que isso que vale a pena a gente investigar melhor. Então, a prática do conhece-te a ti mesmo reside na questão da prática diária. Então, ele dá a sua prática pessoal. Olha, toda noite, fazer como eu fazia quando estava entre vós, não sei o quê. Toda noite, quando acabava o dia, ficava pensando, o que eu fiz hoje? Né? Será que alguma coisa não ficou bem? Será que algum companheiro tem alguma coisa a se queixar de mim? Será que eu deixei passar alguma coisa que eu podia ter feito melhor e não fiz? Será que eu deixei de perceber alguém que estava em sofrimento e passei direto? Coisas, ou seja, ele resumidamente diz que ele se interroga sobre se a sua consciência pode deixá-lo tranquilo ou não. Aham. Né? E ele diz que e no dia seguinte eu planejo corrigir esse ponto. Tá? Então, o que a gente tá vendo é o testemunho pessoal do Agostinho, um sábio que viveu no ano 300, na época da queda do Império Romano, né, quando Roma foi sitiada, ele foi lá tentar salvar a situação, quer dizer, já era uma pessoa que 2.000 anos antes era uma pessoa abnegada, né, foi dar a vida pela população. Desprendida, totalmente desprendida. Mas ele disse que um hábito dele era esse processo de autorreflexão. Veja que ele não coloca nisso nenhuma ponta de sofrimento. Uhum. Dizendo, olha, mas eu devia ter ajudado, o cara não me ajudei, como eu sou ruim. Não é isso que ele faz. Ele faz um balanço. Ele diz assim, bom, então eu posso ser melhor do que eu sou. Deixa amanhã eu vou tentar. Quer dizer, no fundo, ele está dizendo que ele, ao dar esse testemunho pessoal, ele diz que o autoconhecimento precisa de método. Não dá para fazer assim quando dá na telha, não dá para fazer no dia que chove, no outro dia que faz sol, sabe? A gente tem que fazer todo dia. Ele fala assim, ó, todo dia. Agora é duro fazer isso todo dia, porque a gente esquece. Né? Então, quem consegue fazer isso todo dia, se dá bem. Quem não tem disciplina para fazer isso todo dia, aí começa, né? Um dia ele lembra, outro dia ele não lembra, então um dia ele está preocupado consigo mesmo, outro dia ele não está. Se a gente não tem método para autoconhecimento, a gente fica na mera carta de intenções, né? Essa que é a dificuldade. Então, a primeira coisa seria essa questão da disciplina pessoal, da gente conseguir, não, eu vou me comprometer,
Por exemplo, esse método do Santo Agostinho, que ele achava que era algo que valia a pena ele dizer como ele fazia, e as outras pessoas, se quiserem imitar, também podem. Ao chegar no fim do dia, faça um balanço. Agora, a multiplicidade de situações das vidas pessoais, né, dos 7 bilhões de pessoas encarnadas, faz com que a gente precise se conhecer também desse ponto de vista. Qual é o meu melhor método? Será que, pelo fato de eu passar uma semana tão complicada, quando eu deito na cama, eu desabo, eu desmaio, né, como se diz aí, por causa... Então, mude o seu horário para de manhã. Claro. Tá? Então, encontre o seu método pessoal. Essa que é a questão. O que não pode é ficar sem método. Tem que ter um Exato. Eu acho que essa que é a questão do conhece a ti mesmo. Na verdade, a busca desse conhecer-se, né, é uma interrogação. Como ele dizia, né, eu interrogava a mim mesmo todos os dias. Né? E essa busca é um caminho importante para a evolução espiritual, né? Porque o espírito vai se burilando, vai entendendo a sua integração com o todo, né? Flávio Tolini, bom dia, é um prazer estar com você aqui. Prazer, Flávio, além de estar aqui hoje como comentarista, também está acompanhando as redes sociais. É você ou a Clarissa que está fazendo isso aí? Nós estamos Os juntos. dois né? a gente faz. Comenta com a gente o que você ia comentar e como é que nós estamos nas redes sociais. É que eu estou vendo que tem muita gente se manifestando, aliás, Edu, manifestações de carinho aqui para você, o que não faltam. Depois você vai poder assistir, você vai ver. Edu, só levando em consideração a questão 919 do codificador, ele coloca ali também uma necessidade, né, de como nós devemos ter esse método para tentar resistir à atração do mal. Né? Além de não só do autoconhecer-se, além do burilar o seu espírito, buscar a evolução, a forma pela qual nós devemos estar atentos à resistência às nossas más inclinações, né? Porque isso realmente é um ponto muito importante, que isso turva a nossa visão até de algumas deficiências, algumas problemáticas que todos nós possuímos, né? Então eu vejo aí ainda uma condição muito premente, necessária da gente não ainda agir no mal. Então, eu percebo a questão 919 do Livro do Espírito, que não é só o autoconhecimento, né? É a conduta para com a vida, com a sociedade. O que você acha disso? Sim. Olha, veja bem, é interessante até que praticamente todo o Livro dos Espíritos desenvolveu todo o resto da codificação, né? Então, essa questão de conhece o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão, né, pelas suas obras e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações, toda desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando ele vai falar lá do ser de perfeitos, do homem de bem, etc. Então, o que acontece? Cada questão do Livro dos Espíritos ali foi desenvolver capítulos e capítulos de toda a codificação mais para frente. Isso demonstra o fato de que cada assunto vai trazer um mundo, né, um mundo para a pessoa. Então, essa questão das más inclinações. Quando a gente olha o passado, todo aquilo que hoje a psicologia chama de subconsciente, nossa herança de atividades, de vivência, de todo o processo evolutivo ao longo de infinitas reencarnações, inúmeras reencarnações, que vai se depositando lá no subconsciente. Então, o que falta é a gente entender o processo, né? Falta entender o processo porque a gente está nesse processo, mas não consegue entender em que ponto do processo a gente está. Então, veja bem, o que são as más tendências e as más inclinações. Quando a gente tinha a nossa vivência espiritual, há muitas encarnações, no reino animal, ou nos princípios da humanidade primitiva, eram condições onde a sobrevivência era tudo. Então, o jeito de sobreviver era o jeito certo para você evoluir. Então, se você empregasse todas as suas forças na sobrevivência, uma vez que não havia inteligência, era simplesmente instinto, então isso era o certo, entre aspas. Ou seja, o que é o certo? O certo é o que me leva para a evolução. O errado é o que me atrasa na evolução. Então, para um leão, o certo é matar o antílope, né? Porque senão ele não sobrevive nem a sua família. Né? O errado seria dizer o seguinte, deixa esse cara... Quieto aí. É por isso que o animal não raciocina, ele simplesmente age segundo o instinto.
Então, tudo aquilo que a gente pôde conquistar nesta fase da animalidade se incorporou no nosso subconsciente. E aí a gente foi promovido. Nós viemos para esse outro estágio. Quando a gente vem nesse outro estágio, o que acaba acontecendo é que, para sobreviver, eu não preciso mais matar e agredir. Ou fugir, que é a outra opção do animal. Eu posso colaborar. Então, esse foi o ganho quando eu fui promovido para o estágio do ser humano. Então, aí começou a vir as sociedades. Primeiro, a família, o clã, a tribo, a aldeia, a cidade. Elas foram substituindo esse processo violento de matar o outro para sobreviver pelo processo de, agora podemos plantar, podemos criar animais, podemos usar a inteligência, podemos derreter um metal, podemos fazer uma ferramenta. Quer dizer, você começa... Com a inteligência vem o livre-arbítrio, porque você começa, ou pelo menos a possibilidade do livre-arbítrio, porque a gente começa a ter a alternativa B. Antes só tinha a alternativa A, que era o instinto de sobrevivência. Agora tem a alternativa B, eu posso continuar matando se eu quiser, mas agora eu não preciso, agora eu posso plantar. Né? Então, essa coisa foi sendo construída, né, aos poucos. E aí o que acontece? Vai ficando lá no subconsciente a alternativa A, que durante muitos milhares de anos foi sendo utilizada, e agora ela é desnecessária, mas ela continua lá. Então, o que acontece? Numa ameaça psicológica à minha sobrevivência, né, vamos para o mundo moderno. Então, tenho lá eu e mais 2 colegas concorrendo a uma vaga para uma gerência. Né? E aí o que eu faço? Puxa, a minha sobrevivência, entre aspas, na minha cabeça, depende daquilo. Porque eu vou ganhar um salário a mais. Né? Então, a alternativa A, eu mato o meu inimigo. E fico com o cargo. Só que agora, matar é feio na sociedade, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar o tapete, vou trocar o relatório dele. Pronto. para ele ficar pior na foto e eu tenho mais chance de ser promovido. Então, quer dizer, se eu usar a alternativa A, é a alternativa que eu tinha lá, que está lá no subconsciente devido a esse estágio que hoje é desnecessário, porque era do reino animal. Agora, se eu uso, né, então quer dizer que eu cedi a uma tendência que era compatível com o que eu era, mas não com o que eu sou. Eu não sou animal, eu sou ser humano. Né? Então, eu fiz o que se espera de um animal, não fiz o que se espera de um ser humano. Né? É aí que reside essa questão. Preciso combater essa tendência. Agora, o que acontece? A gente não para olhar dentro de si e ver que essa tendência é desnecessária. Eu começo a me envolver nas questões da vida. Eu quero ter um carro melhor porque eu quero aparecer melhor que o vizinho. Eu quero ter um cargo melhor porque eu quero dominar os outros. Eu quero ter eu quero mandar dar a última palavra porque assim eu demonstro para mim mesmo que eu sou o chefe do grupo aqui. Quer dizer, todas essas coisas acontecem por pressão da sucessão das coisas da vida, elas vão revelando essas tendências, mas eu não paro para prestar atenção no que está acontecendo. Eu vou agindo, chega uma hora, peraí, a infelicidade vem porque é fatal, a lei de ação e reação é divina, ela quer me ajudar a entender o processo, fala, bom, então deixa eu te dar o espelho para você sentir o que é. Aí, em geral, a pessoa leva uma pancada, para pensar um pouco, e existe a possibilidade, em vez de começar a caçar culpado, como nós falamos antes, né, deixa eu tentar olhar para mim mesmo. É nessa hora que, se a gente tivesse seguido essa sugestão de observar as minhas más tendências, todo esse ciclo de sair caçando culpados, sofrer por isso, teria sido evitado. Né? Porque essa tendência está lá. Tá lá. Ela foi uma virtude no reino animal. Hoje o que a gente chama de defeito é uma coisa que no reino animal era uma virtude, só que hoje ela é totalmente inadequada, porque eu vivo em sociedade. Então, quer dizer, eu preciso entender esse processo, localizar essa possibilidade de ação lá, perceber que eu estou fazendo muito uso dela. Veja, não é que ela... O próprio Livro dos Espíritos diz o seguinte, o instinto às vezes é um guia mais seguro que a inteligência. Então, por exemplo, se estiver pegando fogo aqui, eu tenho que seguir o meu instinto, eu vou sair correndo pela primeira porta. Né?
Agora, num caso de um trabalho na minha empresa, eu não posso seguir esse instinto, né? Porque senão eu vou começar a prejudicar os outros. É tudo uma questão, eu não posso eliminar essa alternativa, apenas saber usá-la na hora certa e não nessas horas inadequadas. Porque aí a tendência começa a me prejudicar. O Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel tem uma passagem muito interessante que ele diz assim, que o homem pode escolher, ele semeia e caminha pelo bem ou semeia e caminha pelo mal. Um leva à evolução, leva a uma reflexão interior, mas o outro caminho, semear o mal, caminhar no mal, né? Ele leva a angústias, a dores, a sofrimentos que o espírito vai sentindo durante as suas encarnações. E ele deixa claro que alguns espíritos têm dificuldade de entender isso que você está falando, essa percepção interior dos atos, e vão sofrendo por diversas encarnações. E voltam para cá e continuam o processo de sofrimento. Então o Emmanuel diz assim, semeie o bem, para que você possa colher o bem depois também. Sim. Flávio, você queria fazer um comentário? Eu quero pedir para a Clarissa. Claro, só ia pedir à nossa audiência com relação às mídias sociais que ajudem a nos divulgar, né, convidando as pessoas para construir uma sala de vídeo, assistir o nosso programa, melhorar a nossa audiência, que realmente os temas abordados, né, essa divulgação da doutrina é feito com muito carinho aqui pela equipe do Semeando Boa Nova. E a Clarissa ia nos falar um pouquinho da participação dos nossos ouvintes, os depoimentos e tudo mais. Clarissa, bom dia. Antes de mais nada, não falamos nem bom dia ainda para você hoje, Bom dia a todos. Eu queria só antes, Flávio, de passar pelas redes sociais, eu queria reforçar algo que o Eduardo comentou sobre a importância da gente analisar toda a nossa existência espiritual, o como isso ajuda na nossa autoaceitação. Se a gente for olhar, o Espiritismo, quando ele fala conhece-te a ti mesmo, é sim a gente olhar as nossas qualidades e defeitos, mas é um convite para a gente entender de onde a gente veio, o que nós somos hoje e para onde nós vamos, de uma forma mais dilatada, não só nessa vida. Porque quando a gente vê de onde nós viemos, quando a gente começa a entender isso, toda essa trajetória espiritual que ele falou, a gente passa a ver o quanto a gente já evoluiu. Nós éramos homens primitivos. Hoje a gente já está dando os primeiros passos na conquista do amor. Isso traz autoestima, para a gente entender nosso real valor. Então, se hoje a gente se vê cheio de defeitos, se incomoda com esses defeitos, está infeliz, olha o quanto a gente já cresceu, olha quantos valores a gente já adquiriu em toda essa luta. Por outro lado, quando a gente olha o futuro, a gente não tem que se cobrar a perfeição absoluta agora. Né? Esse real valor do que a gente é, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, a gente só vai conseguir ter essa real noção, né? Aceitar realmente o estágio que a gente está, quando a gente pensar o quanto a gente já evoluiu e o caminho que a gente tem. Porque às vezes a gente se cobra numa vida ser perfeito. A gente se cobra ter o amor universal. A gente não vai conquistar nessa vida. Né? E essa noção, o Espiritismo nos convida, fazendo a gente olhar para o nosso passado, que a gente não está aqui hoje, a gente não nasceu com esses conhecimentos nessa vida, foi uma conquista de muito tempo. E, ao mesmo tempo, ele dilata a nossa visão para o futuro. Então, é sim o convite para o esforço diário, intenso, mas, ao mesmo tempo, é dizendo assim, se aceita. Hoje, você é uma conquista do seu passado milenar. E você tem a eternidade para evoluir. Se esforça, mas se aceita. Né? Então, acho que essa dilatação que ele trouxe do passado, né, a gente precisa pensar no futuro para se aceitar. Né? Que a gente tem os nossos defeitos. Hoje nós somos assim. A gente não vai melhorar 100% o nosso orgulho e o nosso egoísmo nessa encarnação. Né? Olha, então usa lá o princípio da teoria da qualidade, usa o relatório da não conformidade, o RNC, e vai mudando, né? Vai criando coisas novas. Né? Hélio, você queria fazer um comentário? Eu estava refletindo aqui, né, vendo a conveniência, né, de você aceitar a sugestão do Santo Agostinho lá, né, de você olhar diariamente, né. E eu lá em 1900 e Guaraná com rolha, né, eu trabalhava numa consultoria e a gente viajava para fora. Naquele tempo não tinha celular, não tinha nada. Você saía, a nossa missão ela era indefinida, você tinha que resolver uma questão numa cidade de fora e voltar com um relatório. No final, de resolvido ou não, o que você saiu para fazer. E a maioria dos meus colegas, eu não era só, tinha outros colegas que faziam a mesma coisa. E eu cheguei, às vezes, se você voltar, só fazia o relatório na hora de voltar. Né? Aí que você refletia, bom, tudo que você fez durante aquela viagem, você tinha que colocar no relatório. Aí você tinha esquecido muitas coisas ao longo dos dias que você passou lá. Aí eu comecei a fazer
diariamente. Eu falei, vou fazer um relatório todo dia para mim mesmo, né? Dos meus objetivos dessa viagem. Eu vou fazer todo dia e no final do dia eu só vou compilar isso tudo, fazer um só e resumir. Então eu comecei a perceber que cada dia eu cometia erros, né? E corrigia no dia seguinte, mais ou menos na sequência, isso em questão de trabalho. No final das contas eu me destaquei. Eu me destaquei entre os meus colegas, acabei virando supervisor, até diretor dessa empresa, por ter feito essa análise diária e não deixar para fazer no fim. Né? Então eu fico pensando numa encarnação, a mesma coisa. Se você esperar passar uma encarnação inteira de 70 anos, ou de 30 anos, ou de 20, para depois você fazer a tua análise, agora, como é que foi a minha passagem pela Terra? É conveniente que se faça todos os dias. Conveniente sob todos os pontos de vista. Do ponto de vista material, no seu trabalho, na sua tarefa, na sua relação com a sua família, como é que foi a sua relação com a sua esposa, com o seu filho, com o seu neto, com os seus amigos. Se você fizer isso todos os dias, você terá certamente mais sucesso, tanto do ponto de vista material e principalmente do seu ponto de vista espiritual, né? Ok. Flávio? Não, só. Ok. Por favor, comenta também, rapidamente quem está nos assistindo. Aliás, uma sugestão para você, compartilhe o link na sua rede social. Sempre tem alguém precisando ouvir alguma coisa sobre o espiritismo. Clarice. Sim, tem bastante gente aqui passando, Turíbio. Mandar um abraço para alguns, mas sintam-se todos, a gente vê com muito carinho, né, todas as mensagens. Mandar um abraço para Maria Isabel Maldonado, a Sheila Paulovic, a Márcia Urbini, a Elinha Matos, a Claire Pinheiro, o Ricardo Michelin, enfim, a Vera Chiarato, João Vieira, tem bastante gente passando. E tem uma pergunta, Turíbio, da Regina Bardella. Por favor. Ela pergunta, Eduardo, por que não reconhecer os talentos? É importante reconhecer os nossos talentos para nossa autoaceitação? Muito bom. São as conquistas, são os valores, são as capacidades, né? Nós precisamos reconhecer tudo, né? Tudo. As capacidades e as incapacidades. No fundo, para a gente montar um quadro completo, a gente não pode ficar só com os defeitos, né, que são as nossas incapacidades. A gente tem que olhar aquilo que a gente tem condições de fazer, que a gente já conquistou e que a gente já desenvolveu determinadas habilidades, para que, através delas, a gente consiga alcançar aquelas que nos faltam. Então, por exemplo, aproveitando o que a Clarissa comentou agora, né, você tem uma compreensão do seu passado, tem um vislumbre do futuro e tem um método, a disciplina para compreender o momento. Isso é o equilíbrio. Porque, veja, viver no passado é ruim, né? Você acaba se alienando do que está fazendo. Viver no futuro o tempo todo também é ruim, você fica só sonhando, né? Então, o que eu estou fazendo aqui hoje e agora? Eu sei que a minha meta é aquela, né? Quando eu olho para frente, eu percebo as qualidades que me faltam. Quando eu olho para o passado, eu vejo as qualidades que eu já conquistei. Então, o que eu posso fazer? Vamos verificar o que é que eu tenho mais facilidade de fazer. Sempre alguém tem alguma coisa que consegue desenvolver com maior habilidade. Novamente, aplicar o conhece-te a ti mesmo de uma maneira mais prática e mais comum. A gente sempre vai encontrar, puxa vida, eu tenho facilidade de puxar uma conversa. Ou eu tenho uma habilidade de deixar um ambiente em ordem, porque me incomoda a desordem. Eu tenho a habilidade de olhar para as pessoas e perceber a sua dificuldade do momento. Então, cada um desenvolveu uma capacidade que nós chamamos de virtudes ou qualidades. Só que, às vezes, a gente coloca o nome da virtude de uma maneira assim, olha, eu tenho altruísmo, humildade, caridade, benevolência, indulgência, e a gente coloca isso num quadro da parede, dá a impressão que está longe. Mas essas coisas que a gente já consegue fazer são aspectos disso. Se eu tenho a habilidade de chegar no ambiente e deixar tudo ordenado, é sinal que eu desenvolvi a disciplina, desenvolvi o desejo pelo trabalho, desenvolvi a capacidade de me esforçar,
desenvolvi uma certa dose de renúncia, porque eu podia ficar descansando, não, e eu vou arrumar cadeira. Tá? Então, é uma questão da gente reconhecer estas qualidades, em vez de colocá-las lá num pedestal lá longe, né? Colocar nas coisas que, algumas coisas eu já consigo fazer. Consigo fazer um desenho, então você tem uma habilidade que pode te ajudar na comunicação. Consigo ficar meia hora lendo um livro, então eu tenho uma certa capacidade de concentração. Quer dizer, tudo isso precisa ser compreendido, também faz parte do autoconhecimento, né? Da gente entender o que é que eu tenho na mão agora, né? Semeando a Boa Nova hoje falando sobre autoaceitação. Nós estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando Agora, a paradinha que normalmente nós fazemos, e vamos deixar aí para você responder a pergunta de hoje, né? Se você já não respondeu no nosso enquete, responde. Para você, a autoaceitação significa o quê? Perdoar-se? Aceitar as limitações ou buscar a reforma íntima? Responde pra gente aí. Se quiser responder no chat também, pode responder. O Eduardo Miyashiro está com a gente. Edu, antes de ir para o intervalo, eu vou deixar 2 perguntas para você responder na volta. A primeira é em relação ao nosso erro. Quando a gente erra, às vezes o sentimento de orgulho pode aumentar esta falta de aceitação, né? Como é que a gente consegue viver sem culpar e perdoar a nós mesmos, né? E a outra é como equilibrar, ser complacente com os nossos defeitos e buscar também o progresso moral. 2 perguntinhas simples, né? Muito fácil. No retorno você vai responder para a gente aqui. E você que está nos acompanhando, vai digitando aí no chat a resposta para a enquete do dia e vai compartilhando o link com a gente. Voltamos já já.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. O programa vai ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã e oferece a você semanalmente um tema da atualidade estudado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André. Ok, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, um abraço a você que está nos assistindo e compartilhando o link aí. Não esquece, você pode ligar para a gente também, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se está aqui dentro do Brasil, mas fora da região de São Paulo, DDD 11. Liga para a gente, contata aqui com a gente para você concorrer a um livro, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, daqui de São Paulo. Também aqueles que ganham o livro vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírita O Semeador. Sábado passado, o Walter Page e a Sandra Marzo ganharam o livro. Já sabem que vão retirá-lo aqui e poderão retirá-lo todos os sábados, logo depois do programa que nós estaremos por aqui. Hoje está com a gente o Eduardo Miyashiro, que é atuante tarefeiro, diretor da Aliança Espírita Evangélica e também tarefeiro do Centro Espírita Caminho da Redenção e também do Renovar em São Paulo. A semana que vem, a Rosa Brandieri vai estar com a gente aqui falando sobre solidão. Um tema muito importante para os dias atuais também, como esse de hoje aqui, a autoaceitação. Muito bem. Eu tinha deixado antes do intervalo 2 perguntas para o Eduardo responder no nosso retorno. Uma delas, Eduardo, é com relação aos nossos erros. Quando a gente erra, a gente tem um sentimento de orgulho que pode nos distanciar aí da autoaceitação. Como é que a gente consegue viver sem culpar-nos e perdoar-nos a nós mesmos? E como buscar o equilíbrio com o progresso moral? Bom, como a gente erra toda hora, então a gente devia ter doutorado em erro, né? Porque errar é parte do perfil do ser humano que não é perfeito. Então, está em busca da perfeição, está em busca da melhoria. Agora, o erro, eu penso o seguinte, temos 2 tipos de erro, né? Em qualquer categoria de atividade humana. Tem o erro por inabilidade e desconhecimento, e tem o erro, assim, caseiramente vamos chamar por teimosia. Uhum. Que é aquele que eu sei que eu estou errado, mas, sabe, como é que uma pessoa, quando a gente está com a cabeça fria, a gente pensa assim, como é que uma pessoa pode cometer um erro sabendo que está errado? Né? Mas o que acontece é o seguinte, vamos lá novamente numa das questões do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na lata, né? Na consciência. Bom, está lá. Está lá. De fato, quando a gente fecha os olhos, pensa e se concentra, sabe que o certo é aqui, o errado é ali. Tá? Esse sentido tem. Nos falta a experiência. Tá? Se eu agir por inexperiência, eu vou aprender com o erro, até mesmo devido ao próprio funcionamento da lei de ação e reação, e no final das contas eu acabo crescendo pela experiência. Agora, se eu já comecei a assimilar que é para cá e ainda faço o contrário, porque eu cedo às tentações, né? As minhas tendências inferiores. Por quê? É mais cômodo, é mais fácil, é mais agradável, é mais gostoso, me interessa mais de imediato. Então, tenho vários motivos imediatos para não ir por aquilo que eu acho que é certo. Então, aí nós podemos chamar esse erro de categoria 2, que na teologia, durante muitos séculos, foi chamado de pecado. Né? Tem uma aula da Escola de Aprendiz do Evangelho chamada Justificação dos Pecados segundo a doutrina de Paulo de Tarso. Justamente, a questão vamos conceituar pecado, gente? Pecado é quando a gente erra quando sabe que está errado. Né? Porque senão pecado, pelos estudos religiosos de séculos anteriores, dá a impressão que era uma tabela que você colocava na parede, o pecado número 1, pecado número 2, mas não é isso. Né? Se aquilo para mim não faz sentido, então não quer dizer nada. Agora, se eu sei que aquilo está errado, então pecar é errar contra a própria consciência. Quer dizer, está lá dentro, eu sei, já comecei a assimilar aquilo, mas ainda por conveniência faço o contrário. Então, esse erro é algo mais grave.
Tá? Então, é por isso que quando você fala assim, o que acontece, como é que a gente reage com o erro? Então, novamente, tem inúmeras maneiras de reagir com o erro. Primeiro é a surpresa. Quando eu não sei bem que aquilo está errado, mas eu estou aprendendo. Então, muitas vezes, a surpresa me causa um certo desagrado, mas se eu baixo a bola e percebo, opa, peraí, agora que eu estou entendendo o processo. Então, eu vou começar a aprender. E o aprendizado, o pessoal da pedagogia sabe, né? O aprendizado é repetição. Um aluno não aprende tabuada na primeira. Tá? Tem que repetir um monte de exercícios para aquilo consolidar. Então, imagina a tabuada da evolução moral do ser humano. Né? Nós vamos repetir muitas encarnações. É gigante. É enorme, né? Né? Então, a gente tem que repetir até consolidar aquilo. Agora, novamente, vou fazer uma brincadeira, né? Se eu sei que 5 vezes 9 é 45, só que eu vou colocar 54 só para incomodar a minha professora, então... Você Quer dizer, tá agindo indevidamente. Se eu sei que determinada conduta é errada, mas assim mesmo eu prefiro insistir nela, aí eu tenho a necessidade do aprendizado, mas preciso de alguma maneira, alguma força que me ajude a olhar mais intensamente para dentro de mim mesmo. E aí começa a luta das outras questões que nós já falamos. Né? Eu não quero olhar porque eu prefiro fugir. Eu não quero olhar porque eu me acho mais do que eu realmente sou. Então, o que é o orgulho? Né? Então, vamos lá. O orgulho é uma autoavaliação indevida. Porque o orgulho devia ser... aliás, desculpe. A autoavaliação correta devia ser o seguinte, eu saber quem eu sou. Tá? Mas, por causa das distorções do orgulho, eu acho que sou o que não sou. Então, às vezes, aquilo que é mais evidente é quando eu acho que eu sou mais do que eu sou. Isso aparece toda hora, né? Quando eu deixo que eu faço aí que é comigo, não sei o quê. Também é uma forma de orgulho eu me achar menos do que eu sou. Tá? Porque é uma avaliação indevida do mesmo jeito, que entra nos processos de culpa, nos processos de autodesvalorização. Traz problemas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, o orgulho se manifesta com uma autoavaliação indevida de quem eu sou. Eu precisar, novamente, é por isso que aquela pergunta do conhece a ti mesmo, ela é tão aplicável. Né? Se eu souber exatamente quem eu sou, eu não vou me comportar como se eu fosse mais do que eu sou, como se eu fosse menos do que eu sou. Tá? E aí, então, é o seguinte, se eu sei exatamente quem eu sou, eu sei que tipo de erros estou sujeito a cometer. Então, não ficaria tão acabrunhado diante do resultado dos meus próprios erros. É uma constatação. Agora, se eu acho que eu sou mais ou que eu sou menos, então, quando eu erro, eu fico tão aturdido que eu não quero nem olhar para isso. E é por isso que o processo de erro gera culpa. A culpa gera um estado mental todo complexo, né, de questionamentos e fugas, dos pensamentos fugidios e tal, que a gente quase que não consegue suportar viver dentro de nós mesmos. Né? Então, agora, Edu, você fala do conhece a ti mesmo, e quando Jesus fala assim para a gente, nós devemos amar a nós mesmos, ama o próximo e ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus chama a nossa atenção para amar-se, o que ele quer dizer com isso, hein? Olha, o que é o amor, né? O que é o amor? Porque, vamos lá, o amor, se ele ficar o tempo todo dentro de mim mesmo, ele não é nada. Imagina assim, eu amo aquela pessoa, mas isso só está na minha cabeça. Nunca fiz uma vírgula para aquela pessoa. Então é a mesma coisa que se fosse indiferente. Né? Então, quer dizer o seguinte, o amor se manifesta nas coisas que a gente faz. Por quê? Realmente as coisas que a gente faz são motivadas pelas coisas que a gente pensa e pelas coisas que a gente sente. Então, o ciclo da vida é o sentir, o pensar e o agir. Né? Então, o amor ele pode estar lá dentro, mas ele se manifesta nas coisas que eu faço. Bom, amar a mim mesmo, na verdade, não é só ficar imaginando que eu me preservo. É eu fazer coisas reais pela minha própria evolução, pelo meu próprio desenvolvimento. Então, é a forma de eu amar a mim mesmo. E se fazer algo pelo meu próprio desenvolvimento, se eu estudei a mim mesmo e chego à conclusão que não, eu preciso me exercitar no campo do bom relacionamento com as pessoas, eu preciso
desenvolver a capacidade de ouvir 2 minutos a queixa de alguém? Tá? Então, aí eu estou amando a mim mesmo, porque eu estou investindo na minha capacitação pessoal, na minha capacitação espiritual. Tá? Agora, isso, então, eu estou tentando sair do teórico para ir para o prático, né? Como é que a gente faz? Porque a gente pode ler muitos livros no campo do amor, mas o amor implica em a gente experimentar, em a gente fazer alguma coisa. E, obviamente, amar a mim mesmo implica em eu tomar algumas atitudes reais em relação ao meu próprio crescimento. Uhum. Muito bem. Nós estamos com o Semeando a Boa Nova hoje falando sobre autoaceitação. Hélio Delanossi? Não, eu estou acompanhando aqui, né, e pensando, lembrando só uma coisa, né, que existem as leis universais. E essas leis que nos indicam se nós estamos andando certo, porque aí nós não andamos às cegas, né? Pode dar a impressão que a gente anda às cegas, de repente eu posso errar, e só perceber depois que eu errei 1.250 vezes. Não. Existe uma lei que é a lei da dor, né? Quando você erra, dói. Né? De alguma forma dói, né? Toda vez que você erra, dói. Se você erra nas relações humanas, nas relações afetivas, você entra em rota de colisão com alguém lá no seu trabalho, né? Você entra em rota de colisão com alguém no seu trabalho, você errou. Você puxou o tapete, aquele exemplo com o Eduardo, você puxou o tapete de 1, de 2, de repente alguém puxa o teu, né? Você entra em rota de colisão com alguém, porque você não... Então, se você erra no cuidado com o corpo físico, dói, né? Não vou mais escovar dente. Ninguém está vendo mesmo, eu vou falar que escovei, mas não escovei, certo? Todo dia. Aí vem uma cárie, vai doer o dente. Você vai ter que ir no dentista. Aí você não está escovando o dente. Então, a dor, ela nos acompanha, ela está sempre conosco, né? Existe uma certa benevolência, acho que a palavra não é correta, mas existe uma certa condescendência, espera um pouquinho para doer. Mas dói. A hora que doeu, dói um pouquinho mais, de repente vem a febre, né? E aí vem a coisa, vem a doença. Até a própria doença do corpo físico. Então é importante falar assim, que Deus não nos desamparou. As leis estão gravadas na nossa consciência, e para nos alertar de que nós estamos nos afastando dela, vem a dor. Se doeu, é porque você está errando. Quero só lembrar aqui, o Eduardo falava do amor, né? O amor a si mesmo. Quero lembrar aquela passagem lá do James Hunter no livro Monge Executivo. Não é um livro espírita, mas é um livro muito consagrado nos treinamentos empresariais, sim, inclusive. O James Hunter diz que Jesus usava a expressão ágape quando falava em amor, expressão que significa comportamento e escolha. O que significa? Quais são os comportamentos que a gente tem conosco mesmo e as escolhas que fazemos conosco mesmo? Isso é amor, né? Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Turib, você geralmente comenta que tem um Semeando a Boa Nova que ocorre nas redes sociais, paralelo. E hoje está ocorrendo isso. A Maria Isabel Maldonado, a Sueli Tranches, a Vera Chiarato, elas começaram a comentar de um curso que elas fizeram ontem. E o programa de hoje está complementando esse curso, é bem bacana. Elas tiveram uma aula na Escola de Aprendiz do Evangelho e elas estão dizendo que está complementando, que é a conspiração do universo. Foi o universo que conspirou trazer você aqui hoje. Ele não foi porque faz 2 meses que ele foi convidado para vir aqui hoje. Era para ter vindo antes, mas não pôde nem nós conseguimos. A aula que foi colocada. A aula foi colocada ontem. O universo conspirou a favor da aula. Conspirou, mas pediu ajuda do Turib. Mas bacana acompanhar essa conversa de todos também. Aproveitar e mandar um abraço para algumas pessoas, Turib, como o Wilson Costa, a Tânia Nagrox, o Helder Merli, a Fátima Testa, enfim, várias pessoas passando, dando opinião sobre o tema, bem bacana acompanhar, viu? Excelente, muito obrigado por você estar conosco aí, Flávio. Turíbio, eu queria dizer também que uma outra forma que a nossa audiência pode nos assistir, né, porque agora o Semeando a Boa Nova está em imagens de uma maneira até mais confortável, através do YouTube, do nosso canal. Então se inscreva no O Semeador, que você vai ter a condição, inclusive nessas televisões mais modernas, de projetar a imagem. E até, inclusive, alguns dos nossos amigos mandaram imagens, fotos que estão assistindo o nosso programa pela televisão. Mas dá para colocar no Chromecast tranquilo também, mesmo o Facebook também dá. É só você assistir, se assiste lá na sua casa com o conforto do seu sofazinho, e nessa manhã de outono gostosa que nós estamos tendo aí. Muito bem. O Edu,
Hugo, quando a gente fala na autoaceitação, a gente diz assim, né? Dá para aumentar a autoaceitação? Dá para a gente melhorar? Dá para aumentar a autoaceitação? Dá para a gente trabalhar isso? Como é que a gente pode aumentar isso? Tem alguma regra, algum remédio para tomar aí para aumentar a autoaceitação? Olha, Turiba, acho que eu vou aproveitar e partir do seguinte, eu deixei de responder umas coisas que você me perguntou. Não, você respondeu as duas, né? Você falou do progresso moral. Isso, mas tem esse aspecto do amar a si mesmo, de ser condescendente com os próprios erros. Né? Será que isso é amar a mim mesmo? Né? Então, aproveitando, dizer o seguinte, eu ser condescendente com os meus próprios erros, de certo modo, é colocar uma venda e sair andando por aí, né? Vou levar tombo. Então, a melhor forma de eu prezar a mim mesmo é eu buscar entender as minhas capacidades, as minhas habilidades e as minhas limitações para melhorar as capacidades e resolver as limitações. Né? Então, por isso que Jesus fala, ama ao próximo como a si mesmo. Não é fácil nem amar ao próximo e não é fácil amar a si mesmo. Então, as duas coisas são desafios. E a gente, por outro lado, amar ao próximo ajuda a entender as minhas limitações e a usar as minhas habilidades. E, por outro lado, prezar a mim mesmo, do ponto de vista de respeito como um espírito em evolução, vai me ajudar a compreender melhor as oportunidades de ajudar o próximo. Então, são duas coisas que são grandes desafios, mas que mutuamente têm um processo de colaboração entre si. Né? Se eu realmente abraço, sinceramente, a proposta de fazer isso. Então, essa questão da autoaceitação está nesse departamento de eu realmente saber o que é amar a mim mesmo. Se eu amo a mim mesmo, eu vou procurar entender a mim mesmo. Né? E quando eu consigo entender um pouquinho a mim mesmo, eu percebo que, sabe, eu não devia ser que nem o fulano, eu não devia ser que nem o ciclano, eu devia ser quem eu sou. Né? E aí começo a diminuir a autocobrança, né? Porque também seria injusto comigo mesmo cobrar de mim ser quem não sou. Tá? E aí, não ser condescendentes, então eu vou ficar de braço cruzado porque eu sou desse jeito e acabou. Não é assim, né? Então eu estou me desprezando porque eu não estou vendo, não estou valorizando a minha capacidade de me transformar. Tá? É nesse processo que digamos, interativo. Né? Eu olho para dentro de mim mesmo, eu sou assim, então eu percebo no que eu devo investir, aí melhoro, aí daqui a algum tempo eu olho de novo. É por isso que o processo de autoconhecimento, ele precisa de um registro. Nós temos na Escola de Aprendiz do Evangelho, aqueles que estão fazendo sabem, um processo de registro chamado caderneta pessoal. O processo de registro nada mais é do que as constatações estarem associadas a uma data. Tá? E as constatações estarem associadas a um contexto, que é fatos da vida, um certo momento, registro o que aconteceu, como eu me comportei, e desse comportamento as conclusões que eu cheguei sobre quem eu sou, tá? E um planejamento que diz assim, então, é como o Santo Agostinho falava, no dia seguinte eu vou fazer isso, isso, isso. Então quer dizer que na próxima situação semelhante, eu já estudei isso, eu percebo que esse aqui é o meu ponto fraco, então eu vou anotar para, quando acontecer de novo, eu posso fazer de uma maneira diferente. Pode ser que eu tente de errado, mas eu aprendi pelo menos uma coisa que eu não devo fazer. Então, esse processo do registro, eu acho também que cai nessa categoria do depoimento pessoal do Santo Agostinho. A gente precisa de um método para poder desenvolver o processo de autoconhecimento. Né? E aí a gente começa, em vez de se rejeitar, né, fazer um bom mapa de quem nós somos. E pela data eu pensei, puxa vida, há 4 meses atrás eu tive essa situação na padaria, né, e reagi mal. Agora, eu estudei essa questão e hoje aconteceu quase que a mesma coisa no posto de gasolina. E eu já reagi melhor porque eu lembrei disso. Então, você vai descobrindo onde você é fraco e onde você pode melhorar. Quero lembrar você que os apóstolos também passaram por isso, né? Você que está nos assistindo aí, os apóstolos também passaram por isso. Veja Pedro. Pedro, ele só foi entender a missão de Jesus lá no dia de Pentecostes, quando ele caiu na realidade e falou, é isso mesmo. Ele estava sempre se questionando, será que eu devo seguir mesmo? Será que é assim mesmo? Será que eu sou assim mesmo? É a busca pessoal, constante, né? Hélio?
Você me lembrou bem do Pedro, né? Porque se nós nos compararmos, não deveríamos nos comparar a nada porque não fomos criados todos ao mesmo tempo. Então, você não pode pegar, se você pode pegar, por exemplo, pegar uma corrida na Olimpíada de 100 metros e falar, bom, esse aqui é melhor porque chegou primeiro, esse aqui é segundo, terceiro, quarto, porque todos tiveram a mesma oportunidade, treinaram, passaram por selecionamento nos seus países, chegar em condições idênticas lá para disputar. Conosco não é assim, nós não estamos em condições idênticas para ser comparado com ninguém, né? Absolutamente com ninguém, porque nós partimos de pontos diferentes, fomos criados em momentos diferentes, tivemos experiências diferentes, vivemos encarnações diferentes uns dos outros, né? Nós podemos fazer isso que o Eduardo falou agora há pouco, ou nos observar constantemente. E eu estou até lendo aqui na pergunta 614, aqui do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis naturais, né? Ele fala que quando você se afasta das leis naturais, né, você se torna infeliz, né? E quando você se aproxima, você se torna... Então a felicidade ou a infelicidade está diretamente ligada a você estar nas leis naturais, como o Eduardo lembrou, está gravado na nossa consciência. Só que tem um detalhe importante, por isso que precisa de um método que o Eduardo falou. Porque a partir do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, todos os capítulos, cada um deles ele explora uma lei natural. É um capítulo inteiro. Então, é possível você absorver isso numa encarnação? Não, uma encarnação não é suficiente. Por isso que nós temos várias, né? Passamos por várias encarnações. Agora, se você tiver um método para se observar, você sabe o quanto você está distante, o quanto você não consegue e o quanto você já consegue, né? E aí você pode ir traçando planos para se aproximar o mais possível dessas leis naturais. É só pegar o Livro dos Espíritos, capítulo 2 para frente. Olha, todos os capítulos é uma lei inteira. Lei da liberdade. Como é que eu me comporto perante a liberdade do mundo? Como que eu me relaciono com as pessoas? E lá tem todas as possibilidades de você fazer o certo ou fazer o errado, né? Aí você pode começar a traçar planos, né? Essa é a observação. Aí o Espiritismo vem socorrer as pessoas, ajudar, vai dar muito. o suporte necessário. Muito. Aliás, o Espiritismo todo o suporte. Tem as ferramentas para isso. Porque né? por exemplo, quem não acredita na reencarnação, né, ainda ontem eu estava vendo uma palestra sobre a reencarnação, quem não acredita na reencarnação leva uma desvantagem muito grande, né? Porque ele pensa, ele tem uma revólver com uma bala só, a bala de prata, né? Um tiro só, eu tenho que acertar aqui. Então, quer saber de uma coisa? Já que eu errei um pouquinho, eu vou errar tudo, sabe? Então, ele acaba fazendo as coisas erradas, né? Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Tríbio, temos alguns comentários aqui interessantes. A Alessandra Godoy, ela disse, quando ele estava comentando sobre o amor, que o amor é inclusivista e não exclusivista. Olha que interessante. Ou seja, o amor para nós, mas o amor de incluir o outro também, né? Achei muito interessante esse comentário. Verbalizou corretamente aí o outro verbo, amar, né? A Márcia Souza falou que o auto-perdão envolve a humildade e a resignação, que a gente precisa reconhecer nossos erros. A Fátima Testa, ela fala que, para ela, né, é importante buscar a autoaceitação, a reforma íntima, buscar cada dia refletir no que podemos fazer para melhorar sempre, enfim. Temos bastante comentários aqui do tema. Muito bem, você que está nos assistindo pelas redes sociais, compartilhe o link. Ainda dá tempo, o programa vai até às 9h30, mas nós temos ainda bastante tempo ainda para outras pessoas também assistirem o programa e usufruírem aqui desse ensinamento maravilhoso que o Eduardo Miyashiro está trazendo para a gente hoje aqui sobre a autoaceitação. Lembro também que este programa aqui vai ser reprisado hoje às 18 horas lá no Web Rádio, www.webradio.osemeador.org. Entra lá e assiste novamente depois, sempre vai aprender alguma coisa a mais. Muito bem. Edu, vamos falar de duas coisas agora sensíveis. Crianças. Os pais podem fazer alguma coisa para gerarem aceitação nas crianças, para elas se aceitarem, né, como elas são, porque as crianças sempre têm principalmente as crianças da modernidade, né, que são, o estereótipo é sempre comparado com o outro, né, e aí acaba dando uma dificuldade de aceitação. E depois nós vamos falar um pouquinho do suicídio, que também são dois temas sensíveis. Então, primeiro vamos falar das crianças. Como é que os pais devem agir para que as crianças possam se aceitar como elas são?
Dureza, intriga. Dureza. Porque Não ia ser fácil, Edu. se tem alguma coisa que todos nós viemos preparados para, né, porém nós temos muita dificuldade sempre de fazer, é educar os filhos. Aham. Porque é convivência, é exemplo, a diferença, às vezes os espíritos, os filhos são espíritos superiores a nós até em conquistas, às vezes eles vêm com tremendas necessidades e dificuldades e nós abraçamos essa missão antes de reencarnar. Às vezes tem um processo onde a gente tem dívidas em relação a eles, então tudo é um grande desafio, mas também uma excelente oportunidade, né? Se não fosse a paternidade e a maternidade, né, as melhores possibilidades de desenvolvimento da pessoa não estariam presentes. Agora, então vamos lá. A gente tem um princípio no processo reencarnatório, que é o esquecimento. O esquecimento é o tipo da coisa que a gente reclama, né? Quando a gente começa a aprender os princípios da doutrina espírita, fala, mas por que a gente esquece, né? Se a gente pudesse lembrar, seria tão bom. Bom, os espíritos já deram milhares de razões pelas quais o esquecimento é muito melhor do que o não esquecimento. Mas tem uma questão que é associado isso com aquela questão que diz qual é a utilidade da infância, né, que a infância permite que, com o abrandamento das nossas tendências, os pais, além de tudo, empenhem-se no processo educativo pela compaixão e pela dedicação. Quando você soma tudo isso, a gente tem que perceber o seguinte: ainda bem que passou uma borracha nas existências anteriores. Né? Quando passa uma borracha, além de vir simplesmente o esquecimento factual, passa uma borracha também na casca da nossa personalidade. Quando você vai desencarnar, né, no dia que eu for desencarnar, eu sou a soma de tudo aquilo que aconteceu comigo na vida inteira. Tá? E então, de certo modo, eu moldei um jeito de reagir às coisas da vida e tal, sou o que eu sou. Então, o Eduardo é o Eduardo porque ele fala desse jeito que ele fala, ele pensa nas coisas que ele pensa, como uma combinação de tudo que viveu. Bom, uma parte disso está na infância, uma parte disso está na adolescência, uma parte disso são as experiências da vida adulta, se a gente fosse dividir assim de uma maneira muito, muito analítica, né? Mas, vamos lá, na infância tem uma coisa, além da gente estar mais permeável à educação paterna, que esse que é o objetivo da sua pergunta, além de tudo, a gente tem uma simplicidade natural das crianças, que a gente deve prestar atenção. Nós, como pais, devemos prestar atenção. A criança, mesmo que ela tenha tido um passado de outras encarnações muito, muito complicado, naquele momento da infância, a criança ela é um ser na sua sinceridade máxima. Né? E o ser na sua sinceridade máxima, ele fala o que ele pensa, ele se expressa de uma maneira assim, sem segundas intenções. Tá? Então, esse é o aspecto da nossa fase infantil que merece ser estudado. Porque depois a gente vai, como pais, colocar a casca da personalidade com a nossa contribuição. Ou seja, a gente vai ensinar a criança que, por exemplo, precisa escovar o dente todo dia. O Ed já falou isso. Essa é um hábito repetitivo que vai se refletir na saúde dele a vida inteira. Depois que a gente incorpora esse hábito, a gente nem pensa mais nele, né? A gente vai desenvolver a capacidade de, por exemplo, quando chegar no ambiente, fazer um cumprimento para as outras pessoas, sem nenhum interesse. Tá? Agora, isso a gente começa a fazer pelo dever de ser pai e de ser mãe, e se a gente puder prestar atenção que a criança é simples, a criança é sincera, e a gente colocar as coisas adequadas, ou seja, os hábitos adequados, a gente vai construir a personalidade de uma maneira construtiva. Agora, a questão é, a criança não aprende só pelos exercícios que a gente lhe coloca, e nem pelas coisas que ela ouve de nós. Ela aprende pela observação. Então, além desse empenho em preservar a simplicidade da fase infantil e colocar hábitos construtivos, a gente tem que ter uma segunda atenção, que é o exemplo. Tá? E aí que entra novamente a nossa questão do compromisso com a reforma íntima. Tá? Se eu sei
que eu tenho uma tendência a falsear as coisas, eu preciso prestar atenção até a raiz do cabelo para não fazer isso diante do meu filho. Porque senão essa minha tendência inferior também irá junto no pacote da educação. E aí vai influenciá-lo, vai influenciá-lo. Exatamente, né? Eduardo, Flávio, eu queria só fazer uma colocação, né? Realmente hoje o programa está excelente, né? Nós temos até uma brincadeira do Marinho, né? Que a gente chama que é o nosso chefe aqui, que de olhar atento, né? Te parabeniza pelo programa e brincou até que gostaria de ser como você assim que ele crescer, né? Que é isso, é um abraço do Marinho que construiu uma obra gigantesca. Mas eu gostaria de colocar também o cuidado dos pais com relação ao processo de estigmatizar os filhos, né? Usando a etimologia da palavra, era na época os criminosos marcados, né, com esse estigma que era infamante. Sim. E aí ele trazia para toda a sua vida aquela marca no corpo de que ele foi um dia um criminoso, né? Então, às vezes, a criança nem sabe que é determinada coisa e o pai intensifica, né, estigmatizando, e aquilo fica na memória, aquilo fica no imo da alma daquela criança. Então, esse é um cuidado que a gente deve ter para não estigmatizar os nossos filhos. Às vezes a gente percebe uma má inclinação, uma má tendência, mas a nossa obrigação é encaminhá-lo na senda do bem, tentar trabalhar isso de uma maneira inteligente e não enfatizar as suas más tendências, más inclinações ou algum problema que a gente, como pai, possa observar, né? E também não achar que a gente sempre deixou de fazer alguma coisa, né? Porque o Emmanuel fala isso também. Faça a sua parte, né? Porque a pergunta que fizeram para o Emmanuel, né? Quando os pais tentam, e aí o Chico perguntou para ele, o que faz? Fez a sua parte? Deixa agora o espírito caminhar, né, para a evolução. Bom, Edu, e a questão que eu ia perguntar para você, que eu acho que é muito sensível também, que é a questão da baixa autoestima, pode fazer com que alguém perca o interesse pela vida e chegar ao suicídio, Edu? Olha, também é uma situação complexa que exige muito mais compreensão emocional do que compreensão intelectual. Uhum. Quando a gente olha todo ser vivo, né, portanto, o que eu vou falar é comum a uma plantinha, é comum a um gatinho, é comum Sim. ao ser humano, Sim. é comum a um anjo. Perfeito. Né? Tem a tendência do desenvolvimento. Você pode colocar, por exemplo, um dos grandes estudiosos do ser humano sob esse ponto de vista é o Carl Rogers. Carl Rogers, psicólogo que praticamente está por trás de todo o processo de atendimento do CVV, né, do Centro de Valorização da Vida. Notabilizou, o estudo dele se notabilizou nos ensinos espíritas, né, na década passada, né? Isso. E o Rogers, ele colocava uma ilustração, assim, às vezes você joga uma batata lá no fundo do porão. Ele morava nos Estados Unidos, lugar onde faz frio, né? Então, aí de repente vem a primavera, você vê um brotinho da batata ali, você esqueceu aquela batata ali, caiu lá por acaso, ela se esforçando para chegar na direção da réstia de luz que bate no porão. Tá? Quer dizer, isso é só uma figura que demonstra o princípio da construção, do desenvolvimento que tem todo ser vivo. E o ser humano é um ser vivo, obviamente. Então ele tem essa tendência de buscar o seu desenvolvimento. Entretanto, às vezes as condições são desfavoráveis. E ele vai expressar essa tendência ao desenvolvimento ao máximo possível. Agora, o que se observa é que às vezes a carência de condições nesse entorno frustra essa tendência de desenvolvimento. Então, a tendência está lá. A pessoa pode estar, digamos, buscando a autodestruição, buscando o suicídio, porque ela não vê saída, ela não acredita em vida após a morte, ela acha que não tem jeito, acha que o melhor é fazer assim. Mas ela luta contra essa tendência construtiva. Tá? Porque a tendência construtiva diz, não, nós vamos chegar lá no sol, nós vamos chegar lá, por mais difícil que esteja. Então, o que precisa é colocar mais algum elemento no entorno para que essa tendência se confirme. Então, o elemento, às vezes, é um olhar. Às vezes, são 2 minutos de audição. Às vezes, é um
uma respiração profunda. É difícil de saber exatamente o que é, tá? Mas o fato é que entre seres humanos, que nós aprendemos a viver em colaboração, em sociedade, alguma coisa que também já se incorporou no nosso processo de existir, é a nossa relação mútua. Num mundo onde as pessoas passam apressadas e ninguém quer prestar atenção um para o outro, essa atenção ela é rara. Tá? Agora, por outro lado, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. E a gente se relaciona, aí, digamos, com umas 50, 100 pessoas na vida. Tá? A gente precisa de alguém que preste atenção em nós. Se nessas 50, 100 pessoas que fazem parte da nossa vida, todo mundo está ocupado e ninguém presta atenção em nós, então, aí estão construídos todos os fatores que podem levar a pessoa ao suicídio. Esse é o princípio de ser do CVV. O CVV, a pessoa sabe o seguinte, se você ligar para 188, alguém vai te atender, ele não te conhece, mas ele está lá para prestar atenção em você. Uhum. E esse prestar atenção em você pode ser alguém do seu ciclo dessas pessoas que fazem parte da sua vida, ou não. Né? Mas é ser humano. Ser humano com ser humano, este ser humano está aqui disponível para prestar atenção em mim. Pode ser que ele não conheça a minha vida. Eu vou falar para ele que eu vou me matar. E ele não vai dizer o seguinte, olha, não se mate. Ele vai dizer assim, eu estou aqui para prestar atenção em você. Tá? E é isso, e não o convencimento. É essa presença desse fator estimulante que se alia à tendência que o ser já tem lá dentro, e evita o processo do suicídio. Uhum. Porque aí, do ponto de vista espírita, a questão do suicídio nós já sabemos de sobra, né? Desde Memórias de um Suicida, o que acontece depois. Então o que a gente precisa é evitar isso, é não chegar a isso, porque depois o processo de socorro, de resgate e tal, é complexo. Então vamos evitar, né? Vamos evitar. Uhum. Aliás, você falou em CVV, quero mandar um abraço muito grande para os nossos companheiros, Antônio Carlos, o Mário, que já estiveram aqui com a gente várias vezes, falando do CVV, um abração para eles, um trabalho maravilhoso. E eu gostaria até de acrescentar, Edu, que você respondesse para a gente, se assim como o CVV ouve e orienta, no caso ele não dá orientação diretamente, faz isso, faz aquilo, mas ele escuta, né, dá atenção. O Centro Espírita também pode oferecer alguma ajuda para aumentar a nossa autoaceitação? Muitíssimo, não? Muitíssimo. Acho que em todos os aspectos. Primeiro, o Centro Espírita bem conduzido, ele não vai se colocar na posição de salvador da pátria. Uhum. Vai se colocar naquela condição de estamos em escola de almas todos para aprender. Então só isso já dá uma solidariedade, né? Porque a gente se sente não como, ele está lá em cima fazendo a palestra, eu estou aqui embaixo, sou um pobre coitadinho. Não, né? Acho que todas as pessoas que têm a sensibilidade para conversar com o público, elas desenvolveram a capacidade de se irmanar, né? De se igualar, de se ombrear. Então isso é um aspecto, que é quando a gente fala para as pessoas lado a lado e não de cima para baixo. Segunda coisa é, todo centro espírita bem organizado tem um processo de receber pessoas. Esse processo de receber pessoas, veja, há 100 anos atrás, a gente não tinha desenvolvido essa capacidade. Então, os centros espíritas, quando a pessoa entrava no centro espírita, ninguém falava com ele, a pessoa senta aí, né, e fica assistindo. Fica quieto aí. Hoje não, hoje nós desenvolvemos toda uma habilidade de reconhecer quem está vindo pela primeira vez, pela segunda vez, de registrar as suas dificuldades, ouvir, dar-lhe atenção, explicar um pouquinho o que o centro espírita pode fazer, né, como é que nós podemos colaborar sem querermos ter a solução para ninguém. Porque quando a gente se coloca na posição de, eu tenho a sua solução, isso só humilha a pessoa, né? Porque, então, como ele tem a solução, ele nem me conhece, ele tem a solução, eu vivi a vida inteira comigo mesmo, não tenho, então eu sou um incapaz mesmo, né? Então, quer dizer, quando a gente não se coloca como salvador da pátria, a gente consegue ajudar legitimamente. E o Centro Espírita, bem conduzido, eles organizaram equipes que têm essa postura de acolhimento e recepção.
acho que realmente tem muita condição de ajudar. Né? Perfeito. Clarissa, nós temos aí os ganhadores dos livros de hoje. Conta pra gente aí quem são os ganhadores dos livros. Temos, Turíbio, é a Maria Isabel Maldonado, Sueli Tranches e a Vera Chiarato, Turíbio. Ô, Maria Isabel, Sueli e Vera, parabéns, ganharam os livros, vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírito Semeador, qualquer sábado, logo depois do programa Rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, Santo André. E Turíbio, você viu Sim. que hoje nós abrimos uma exceção, né? Em vez de sortearmos só 2 livros, sorteamos 3, em virtude da interação, né, que elas tiveram no nosso chat. Muito forte. Elas estavam na data de ontem numa aula, hoje ainda acompanhando, trabalhando por isso, e a gente espera que os livros também colaborem nesse processo de transformação, de melhora e o que a doutrina nos proporciona. Muito bem, tá aí, são 3 livros sorteados hoje, numa condição excepcional, mas a equipe resolveu sortear 3 e parabéns aos ganhadores, vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírita O Semeador. O Eduardo Miyashiro está com a gente hoje aqui falando sobre autoaceitação. Edu, a gente está caminhando para os instantes finais, mas eu gostaria a gente não pode deixar de pedir para você que fale alguma coisa para aqueles espíritos lá no plano espiritual que têm dificuldade de se autoaceitarem, de se reconhecer o caminho que precisam seguir para caminhar no bem, etc., que ainda insistem na maldade, que ainda insistem em ficar distantes dos princípios cristãos. Olha, eu lembro que a primeira fala do Hélio aqui, hoje lembrou que quando a gente retorna ao plano espiritual, amplia-se a mente. Não é que nós ficamos mais evoluídos só com o processo de desencarne. O que acontece é que, de fato, a condição material é um exercício. E esse exercício, faz parte desse exercício, a limitação das capacidades que o espírito tem quando está livre da matéria. E entre elas, uma das coisas é um acesso mais vivo a onde está escrita a lei de Deus, que é a consciência. Então a gente chega no plano espiritual, quando a gente tem esse acesso mais vivo à nossa própria consciência, então passa de relance a nossa existência, a gente consegue perceber o nosso projeto de vida, o que foi alcançado e o que não foi. E o que não foi incomoda de uma maneira assim muito aguda, de tal modo que às vezes a gente até desanima. E é por isso que o espírito que desencarna e desanima diante dessa visão do que pôde fazer e das oportunidades perdidas, ele em geral se perturba com isso. E é por isso que, pela lei da atração vibratória, acaba indo para regiões do plano espiritual onde o sofrimento é amplificado. Né? Então, eu sinto que antes de nós desencarnarmos, realmente a gente precisa começar a fazer com mais frequência esse balanço para verificar o que a gente pode fazer para ficar mais tranquilo com a consciência. Segundo, aceitar-se de saber que, olha, não consegui fazer tudo. Não consegui fazer tudo porque tenho minhas limitações e ainda vou precisar passar por esses exercícios de aprendizado. De tal maneira que, ao chegar do outro lado, a gente consiga realmente relembrar esse retrato que a gente fez da gente mesmo. Puxa vida, eu olhei para dentro de mim mesmo. Eu descobri que isso é uma limitação forte. Eu me lembro de uma mensagem do Humberto de Campos, que está no livro Pontos e Contos, chamada Estranhos Credores. Ela é muito, muito longa para a gente se falar aqui. Então eu só sugiro que as pessoas procurem essa mensagem aí nas fontes do livro Pontos e Contos, né, que é editado pela FEB. Mas, em resumo, era um espírito superior que estava dando testemunho de que ele trabalhava lá no abismo, né, que é uma região muito difícil. Ele fala, mas eu estive lá perto. E eu devo às criaturas que lá estão uma encarnação difícil, porque, concordando em ser mãe de filhos com degenerações orgânicas, eu tive condição de me libertar de ciúme, egoísmo e vaidade. Ela disse o seguinte, ela teve uma vez que eu desencarnei, e eu me lembrei que eu tinha programado para resolver o problema do ciúme, 5 encarnações seguidas, eu falhei nas 5. Então ela entrou num processo de total desencontro de si mesma. E só abraçando uma maternidade dolorosa é que ela pôde se redimir do processo. Então, quer dizer, o que acontece? Às vezes a gente planeja muitas encarnações e falha nelas. Né? A gente tem que lembrar que se eu fizer um retrato de mim mesmo,
vai me ajudar. E segundo, contar com a ajuda dos outros também. Né? Legal. Flávio. Queria agradecer a Alessandra Godoy, uma das nossas ouvintes, né, parabenizando pelo programa, falar que com a simplicidade das suas palavras você falou ao coração dela e o coração entendeu. Falando ao coração. Falando Tá agora. vendo? Eduardo, nós estamos chegando, nós já estouramos até um pouquinho aqui o nosso tempo, mas o programa realmente está com bastante audiência e a gente está num tema bastante profundo. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Se você pudesse sintetizar tudo o que a gente falou em uma palavra só, que palavra você usaria? Você tá Tem uma, palavra só. a palavra especial do dia. Que palavra seria a especial do dia de hoje? Olha, os Espíritos perguntaram o que era caridade para Jesus. E, aliás, Kardec perguntou aos Espíritos, eles responderam que era 3, né? Caridade quer dizer 3, benevolência, indulgência e perdão. Né? A gente pode aplicar essas 3 para o outro e também para a gente mesmo. O BIP. Obrigado, Edu. Bom, saiu aqui o resultado da enquete de hoje, né? A pergunta era, o que é aceitar-se para você? Com 18% das respostas, ficou aí o perdoar-se pelos próprios erros. Depois, aceitar as suas limitações, 30%. E 53% das pessoas, a maioria absoluta, buscar a reforma íntima. Busque a sua reforma íntima. Não esqueça, a reforma íntima é muito simples. Combater vícios e defeitos e potencializar virtudes. É isso, Hélio? É isso aí. Só isso. Só isso, mais nada. Muito simples. Talvez em algumas encarnações a gente consiga depurar-se bastante, né? Você que está sofrendo e que tem a mediunidade, lembre-se da dona Ivone Pereira quando ela diz assim, ao médium, aquele que se alvora em servir a Cristo pela mediunidade, a eles serão submetidas às piores provas. No início, é evidente. É para ver se a gente quer mesmo. Só para simplificar, né? Procure a virtude oposta, né? Pronto. Muito bom. Procure a virtude oposta. Aí você vai se acertar. Muito bom. Lembra você que sábado que vem estará conosco aqui a Rosa Brandieri com o tema solidão. E hoje esteve o nosso querido companheiro Eduardo Miyashiro com o tema autoaceitação. Edu, muito obrigado por você ter estado com a gente aqui, nos ensinado muito nessa manhã aqui. Eu que agradeço de todo o coração. A sua vida foi muito proveitosa. E você que está conosco aí, não esqueça, logo mais às 18 horas esse programa vai estar sendo reprisado lá no Web Rádio, webradio.osemeador.org. E uma boa semana para você, ouvinte.